Fala pessoal, boa tarde. Esse é o primeiro vídeo que eu vou enviar para vocês. Essa questão da gente fazer reposição de aula. Na verdade a diretoria decidiu que a gente enviasse esses vídeos justamente para não acontecer muita perda em relação àquilo que é o conteúdo que vocês têm que ver. Bom, só para explicar primeiramente, vocês em relação à aula de matemática, estão numa parte agora que é a finalização da frente 1, que são só exercícios. Na última aula, que foi ontem, eu mostrei para vocês já alguns que iniciam, por exemplo, os módulos 13 e 14, os módulos 15 e 16 também serão de exercício. Então, qual que é a intenção dessa aula aqui? É que, primeiro, vocês percam o menos possível de conteúdo nesse tempo de parada. Segundo, que a gente consiga fazer todos esses exercícios já nessa aula, pelo menos para terminar a frente. Então eu coloquei aqui alguns já no quadro. Eu vou começar agora e o dever de vocês é simplesmente completar a apostila. A gente vai colocar as resoluções aqui no quadro. Espero que o vídeo seja suficiente para vocês conseguirem acompanhar e acompanhando assim, repetindo o que a gente faz em sala de aula, simplesmente para poder reafirmar todo o conceito que a gente está vendo lá. Acontece que o assunto agora é sobre simplificação de expressões algébricas. Mais precisamente no caso de frações algébricas. Aqui no quadro eu já tenho os exercícios da página 23 da apostila. Esses são exercícios do módulo 13. Assim que eu terminar eu vou colocar também os exercícios do módulo 14. E assim a gente vai conseguindo completar. Então, repetindo, vocês, por favor, vendo esse vídeo, tentem ir completando a apostila. Obviamente, isso vai fazer toda a diferença na hora de você estudar. E, no caso, assim que as aulas voltarem, as provas vão ser remarcadas e a gente já vai chegar com todo o conteúdo visto. Beleza? Então, vamos começar aqui. Nas 4 frações algébricas que a gente tem aqui no quadro, sempre aquela mesma história que a gente estava repetindo em sala de aula. Você não consegue fazer os cortes, simplificando a expressão, se você tiver mais de um termo. Então, por exemplo, esse número 3, eu tenho um termo embaixo, mas em cima me impede de já fazer as simplificações, porque aqui em cima eu tenho 2 termos. Então, a intenção é usar em todos esses exercícios tudo aquilo que a gente já aprendeu em forma de fatoração de expressão, para eu conseguir chegar numa fração onde eu tenha um termo em cima e um termo embaixo. E nesse sentido, quando eu conseguir isso, os fatores que são iguais no numerador e denominador da fração eu posso cortar. Então vamos lá. Esse primeiro exercício eu já tenho a parte de baixo, o denominador da fração, em forma fatorada. Esse daqui não vai ser problema para mim. Agora aqui em cima, vocês podem perceber que eu posso colocar o x ao quadrado como um fator em evidência. Lembrando que a gente já fez em sala de aula, você pega cada termo e divide pelo fator em evidência, que você acaba descobrindo o que você vai colocar dentro do parêntese. Nesse formato, já fica fatorado o suficiente para a gente poder fazer o corte. Então aqui em cima eu tenho um termo com 2 fatores, lembrando que o parêntese conta como um fator só, e o x ao quadrado e o x ao quadrado eu posso simplificar. Essa expressão já simplificada, que é isso que o exercício quer, ela fica nesse formato. Então o exercício número 3 fica pronto dessa maneira. O exercício número 4, a gente vai usar basicamente o mesmo artifício de fatoração. A parte do denominador já está fatorada em forma de produto, e a parte do numerador que vai ser fatorada a partir de agora. Posso colocar o a ao quadrado e o b como fator em evidência e fazendo a mesma coisa, fazendo as divisões. 2a ao quadrado b dividido por a ao quadrado b fica 2. A ao quadrado b ao quadrado dividido por a ao quadrado b vai dar b. Nesse caso, a parte de baixo já está fatorada. E o primeiro corte que fica mais evidente é você cortar o b. No
caso eu tenho A vezes A em cima e A vezes A embaixo, A ao cubo, os dois de cima com um de baixo eu posso cortar, então isso pode ficar nesse formato assim. Simplificado, o exercício número 4 está pronto. Bom, sem perder muito tempo, a gente pode passar para o exercício número 5, que agora eu vou ter que fatorar o numerador e o denominador, já que eu tenho 2 fatores em cima, 2 fatores embaixo. Esse aqui foi um dos que a gente mais usou. Quando você tem 2 quadrados e um menos no meio, você pode trocar por 2 parênteses, um somando e o outro subtraindo. Na parte do denominador eu posso colocar o A em evidência. Você vai perceber A ao quadrado por A dá A, menos AB por A dá menos B. E assim você pode colocar o A menos B com o A menos B no corte, fica A mais B sobre A na forma simplificada. Número 5 pronto. O próximo exercício a gente vai ter um trabalho um pouquinho maior, porque eu vou ter que fazer alguns complementos esses que a gente já fez em sala de aula. Por exemplo, na hora de fazer o agrupamento aqui, vai ter que lembrar que o 1 aqui é o fator comum do x e do y. Enquanto esse de baixo aqui, ó, eu posso escrever que é 1 ao quadrado, a gente já fez isso várias vezes. Pegando os dois primeiros termos, eu posso colocar o x em evidência. Dentro do parênteses da evidência fica x menos y. E nesse eu posso colocar o 1 em evidência. Dentro do parênteses fica x menos y. Eu acho que aqui aconteceu algum problema que eu devo ter copiado errado, porque senão não vai dar para poder fazer a transição ali. Verdade. Esse sinal aqui, pessoal, ó, pode olhar na apostila de vocês aí. Esse sinal aqui é positivo. O que vai fazer esse parêntese aqui ficar positivo, tá bom? Então, continuando, a parte de baixo tem 2 quadrados, eu posso trocar por um parêntese somando e o outro subtraindo. Você vai perceber que ainda não dá para fazer o corte por causa desse sinal de mais. Aqui em cima eu tenho 2 termos. Lembrando que o corte acontece quando eu tenho 1 para 1. Para dar sequência, a gente vai fazer o agrupamento. Você pode perceber que o x mais y é o fator de colocar em evidência na parte do denominador. E quando você faz isso, você abre um parêntese para ver o que vai acontecer lá dentro do novo parêntese. Na verdade é o que sobrou, né? É o x e o 1. Nesse formato, a gente já está pronto para fazer o corte e terminar o exercício. Tem um elemento em cima, um elemento embaixo. O fator que é igual a x mais 1, x mais 1. X mais y sobre x menos 1 é a resposta desse exercício. Então aqui a gente finaliza o módulo 13. Espero que vocês tenham entendido todos esses exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem jogar lá no grupo da escola. Na verdade, daqui a pouco a gente vai ter um outro vídeo com o módulo 14, só preparar o quadro aqui para a gente poder dar sequência nos exercícios. Beleza? Até mais!